Eu vou mostrar para você hoje um vídeo terrível que fala sobre um assunto que está ganhando as redes sociais: adultização. Um assunto abordado nesses dias pelo Felca. E eu quero mostrar o vídeo do Antônio Miranda mostrando outros detalhes e outros vídeos que o Felca não mostrou. Meus queridos, Ítalo, um produtor de conteúdo, seguido por muita gente nas redes sociais. Em seu casamento com outro homoafetivo, teve a presença de Vitória Souza profetizando e dizendo: Deus te levantou. Mas Deus levantou ele para quê? Para a adultização de crianças? Para levar crianças e praticarem sexo nas suas dependências? Teria sido isso? Meus amados, todos os dias, pastores e padres estão abusando de menores no Brasil e no mundo. E o povo está calado. Mães e pais que desconfiam ficam calados. Mas aprove ao Criador que pessoas com honestidade abordaram esses assuntos. O Felca, ele não é um evangélico. Antônio Miranda é um ateu. E por que que o Felca e Antônio Miranda vêm tratar desses assuntos? Por que que os pastores e padres não batem nessas teclas nas igrejas? Eles não falam porque estariam falando de si mesmos. Como os pastores vão falar sobre a adultização de crianças ou sobre abuso de menores, se em maior escala são eles que estão fazendo isso? Não poderiam falar. Como os padres iriam falar sobre a adultização de crianças e sobre pedofilia, quando são eles os próprios pedófilos, na sua maioria, que estão praticando isso todos os dias. Meus queridos, desde 2001, mais de 100 padres católicos foram acusados de abuso sexual de menores no Brasil. Os padres fizeram até um manual de pedofilia. Entre eles trocam informações de como fazer os abusos. E líderes evangélicos também já são bem preparados. Aqui onde eu moro tem um vagabundo que é presbítero da igreja. E meu filho, no colégio, estava nos últimos dias pro Enem, conversando com os 3 colegas, e os colegas começaram a falar de abusos, e um deles falou do vagabundo, que é presbítero da igreja aqui, e que abusou de uma criança. A criança cresceu, já tinha 17 anos, e falou do abuso. E ele continua, ele fala a língua assim, ó. As pessoas pensam que ele está tendo um ataque, mas não é, é pura carnalidade, viu? Meus queridos, só um padre, você vai ver nesse vídeo, abusou de mais de 60 crianças, um padre só. Mas pessoas igual o Marco Feliciano diz assim: abafa o caso. A Igreja Católica costuma abafar o caso. Se acontecer entre nós é para abafar, que é para poder continuar os abusos. Se ficar calado, quieto, os monstros, os tiranos continuam e as crianças continuam sendo vítimas. Mas o Marco Feliciano concorda com isso, que deixa acontecer os problemas e o povo fique calado para que os problemas continuem. E a Vitória Souza chega para esse tipo e diz: eu te levantei, eu, Senhor, te levantei, para fazer esse tipo de coisa, né? É a realidade. Então você faz o seguinte: você vai ver esse vídeo, quero que você diga nos comentários o que você acha disso. Eu já quero asseverar desde já. Não recomendo as pessoas levar suas crianças para igrejas evangélicas e deixar essas crianças sob a custódia de líderes, de pessoas que estão de olho nelas, porque numa boa maioria tem pessoas assim. E eu liderei igreja quase 10 anos aqui no Ceará, como pastor mais novo, e eu fui itinerante mais de 10 anos pregando nas igrejas, eu tenho vasto conhecimento e experiências para falar dessas coisas. Mas aí, se você ouve de violações de direitos humanos, você é só discar 100, e se for problemas de flagrante, você liga para o 190, para a Polícia Civil, e se desconfiar de algo, procura o Conselho Tutelar.
porque eu fiz até um vídeo dizendo coisas que o Conselho Tutelar não sabe. Está rolando tanta coisa por aí e é preciso que você denuncie para o Conselho Tutelar. Então é isso, meus queridos. Quero que você veja esse vídeo do Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. Eu quero que você dê um like nesse vídeo, quero que você compartilhe, fale o que está acontecendo. Eu estou aqui mostrando quem está dando a informação e eu estou despertando a sua mente, porque esses casos são preciosos. É preciso cuidar disso antes que seja tarde demais e mais vítimas se acumulem, além do que já se acumulou. É isso. Um grande abraço, estamos juntos. Até um próximo vídeo. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que Como? vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Então repare que você tem uma menina, uma adolescente sendo exposta, uma menor de idade, rebolando, e vocês sabem o que, de um outro adolescente, como se isso fosse uma coisa normal. E isso incentiva comportamentos e gatilhos em pedófilos. Falando aqui de uma forma bem clara. Só um detalhe, isso aqui tá embaçado aqui no vídeo dele, tá? Porque no vídeo real nem embaçado isso tava. Nem embaçado isso tava. Tava de forma explícita, instigando esse tipo de público. Esse vídeo do Felca ele é importante porque ele quebra um grande paradigma, onde isso daí já era visto como absurdo por grande parte da sociedade, só que ninguém nunca conseguiu ter o alcance e a repercussão que o Felca teve para expor tudo isso. E é aproveitando esse embalo e esse enfoque que o Felca obteve que eu quero me aproveitar desse engajamento para mostrar algo ao qual ele não mostrou e que é ainda pior. Sim, o fundo do poço tem alçapão, e não é só um. Mas antes de eu mostrar o que é realmente pesado, eu vou fazer o react e comentar algumas coisas aqui do que o Felca fez em seu vídeo. E eu só peço a você o seguinte, se você tem gatilho com essas coisas, não assista esse vídeo, porque ele vai ser infinitamente mais pesado do que o do Felca. Eu vou mostrar coisas aqui que são absurdas. Absurdas. Coisas que ninguém mostra por aí. E outra coisa, se você não for assistir o vídeo, deixa mutado, mas deixa o vídeo rolando no celular ou na TV, vai dar uma volta, vê o tempo que falta do vídeo acabar, depois você volta e tira o vídeo, porque esse vídeo precisa de alcance, precisa de watch time para poder viralizar e chegar nas autoridades, e as autoridades tomarem providência. Então, deixa o celular quieto, rolando, a partir do momento que eu falar, se você tiver gatilho, e aí você não assiste, porque vai ser pesadíssimo. Do início ao final, só absurdo, coisa que ninguém mostra, ninguém fala. É um tabu que precisa ser quebrado, assim como o Felca quebrou esse daí, tá bom? Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu vou te comer. Eu já fui comer 2 minutos. Obrigada, mulher. Então você vê uma criança, uma adolescente falando que não tá com fome porque ela já foi comida de manhã, tá? E a reação aqui do pessoal normal, né? Normal, como se nada tivesse acontecido. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Camila. Perdeu a virgindade lá. Perdeu a virgindade lá. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus!
Eu tenho certeza que muitas pessoas achavam um absurdo e falavam disso nos comentários. Só que como essas pessoas não têm alcance que o Felca tem, e que bom que ele tem esse alcance, e que bom que ele expôs isso, essas pessoas eram simplesmente ignoradas. Todos nós víamos isso e achávamos isso um absurdo. Tem inclusive casos de influenciadoras menores de idade que ficaram grávidas e casos de algumas que até abortaram. Mas preste atenção, isso daí sempre aconteceu na televisão brasileira. E isso as pessoas falavam, só que elas não tinham voz. Assim como na internet também, muitas pessoas criticavam esse tipo de conteúdo como o do Ítalo, mas elas não têm voz. E ainda bem que o Felca fez esse vídeo e quebrou esse tabu. Quer ver? Vamos conferir como que era o programa de televisão na nossa época. E eu escolhi aqui o icônico Silvio Santos, que era tido como um cara do bem, sempre sorrindo, né? Falando daquele jeitinho, e que as pessoas simplesmente não percebiam, ou percebiam só que ficavam caladas, ou comentavam e não tinham voz sobre as coisas que apareciam no programa dele. Quer ver? Confere aqui comigo. Repare que aqui você tem um monte de criança, né? E olha o que vai acontecer. Preste atenção. Vai ralando na boquinha da garrafa. Como é que é? Tá na boca da Como é que é? garrafa. Explica pra mim, como é que é? Vai ralando na boquinha da garrafa. Então você vê uma criança cantando que vai ralando da boquinha da garrafa e descendo. Isso, para um pai, para uma mãe que está ali de boa, brincando, outras crianças, é até divertido e engraçado. Mas e para o pedófilo? Para o pedófilo, isso aí é uma sexualização da criança. A criança está sendo sexualizada desde cedo, vendo Carla Perez, Sheila Carvalho rebolando na boquinha da garrafa desde sua infância. Não é isso? Tchan, 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 tchan. Ah, é assim, e você não sabe dançar essa música, Luana? Sabe? Como é que é? Dança pra mim. Segura o tchan. Ama tchan. E o tchan, 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 tchan. E você... Você está entendendo? Crianças aprendendo a segurar o tchan. E isso passava no Gugu, no Silvio Santos, no Faustão. As crianças sempre estavam participando desses programas com essas músicas extremamente sexualizadas. Hoje em dia, a gente sabe que acontece isso com sertanejo e com funk também. Muitas dessas músicas incentivando esse tipo de comportamento. Olha o tipo de comentário que o Silvio Santos fazia com crianças. Esse aqui é só um exemplo. Quero R$1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? Tchau, tchau, tchau. Você vê a reação das pessoas, né? Quer ver? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. A mulher aqui, ela vai falar até para encerrar, ó. Você tá entendendo? Essa aqui botou o negócio na cara. Então, assim, você vê que é algo absurdo, mas as pessoas, elas têm que passar pano. As pessoas, elas têm que ficar caladas, porque era o Silvio Santos. Você tá entendendo? Porque era o patrão dessas pessoas. As pessoas na plateia deveriam ficar em choque, mas sem reação, vendo o viés comportamental social. Como ninguém fez nada, eu também não vou fazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas que viram isso em casa ficaram aterrorizados, mas não têm voz. São pessoas que não são o Felca, que não são uma grande liderança midiática e com o poder que esses caras eles podem falar o que quiser com crianças que nada vai acontecer, não vão tomar sanção, punição ou coisa parecida. E aí nós chegamos aqui no caso do Felca, que é onde nós temos o verdadeiro problema. Que quando essas coisas acontecem, isso atrai um vespeiro. E esse vespeiro é um vespeiro de pedófilos, abusadores de crianças, que compartilham e têm redes de prostituição infantil, redes de abuso de menores e de espalhamento de conteúdo contendo essas crianças que são vilipendiadas por esses vagabundos desgraçados que merecem apodrecer na cadeia. E olha o que acontece no meu Rios, veja bem. Esse é um movimento que faria. Ele está ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então aparecem uns conteúdos genéricos ali de humor, comédia e tudo mais, mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esse
todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha. Link em bio, todos os comentários, você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que está acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? Agora veja essas crianças aqui dançando funk, dançando pancadão. Imagina o quão prato cheio é isso aqui para pedófilos. E o quanto esse tipo de música de toma-toma, senta-senta, rebola nela, não sei o que, rebola nele, o quanto esse tipo de música já influencia na sexualização da mente dessas crianças. Preste atenção aí, ó. Só sentadona. Então as crianças são ensinadas em festas a dançarem só sentadona e o toma-toma. Mas agora eu quero falar para você o seguinte. A partir daqui, desse ponto do vídeo, eu vou colocar os vídeos que o Felca não mostrou e eu não sei nem se ele poderia mostrar. São vídeos pesadíssimos que podem trazer gatilhos fortíssimos para você. Então preste atenção. A partir de agora, se você não quiser assistir o conteúdo, muta, deixa o celular no canto, vê aí o tempo que falta para o vídeo acabar e depois você volta e assiste outra coisa. Esse vídeo precisa chegar nas autoridades, precisa chegar em pessoas como o Felca e viralizar esse tipo de denúncia. Isso tem que ser exposto, tá ok? Então a partir de agora você está avisado. Vamos lá. Opa! Cadê a menina que tá com o senhor aí dentro? Tá ligando? E o que ela tá fazendo aí trancada aí Ela dentro? buscou dinheiro com a mãe da... Ah, toda vez ela vem buscar dinheiro aqui? Não, só quando deve. Ah, só quando deve, né? Essa bicicleta é dela. É do mundo dela. E ela tá com quem aí? Essa ela já vai ver se eu pegar dinheiro. Pois é, só pode ficar esperando que a polícia tá chegando. A criança vai ficar aqui, eu já chamei a polícia. Aqui. Ela vai ficar aqui. Olha aqui, o homem, ele tá sem cinto. Esse pastor, ele pagava R$10 para a mãe da criança para ele poder abusar dela. E a mãe aceitava esses R$10. Cara, você trocar sua filha por qualquer valor que seja, é um absurdo sem tamanho. Como que um pai e uma mãe aceita monetizar em cima do filho e da filha? Então se você, no vídeo do Felca, já estava achando um absurdo os pais e as mães monetizando em cima das crianças em vídeos, imagina esses aqui, um tipo de pai e de mãe que literalmente vendem, prostituem os seus filhos e as suas filhas. Tá aqui, ó. A mãe aceitava R$10 para prostituir a filha com esse vagabundo, com esse picareta, com esse monstro, com todo perdão aos monstros, por comparar com esse verme. Com perdão aos vermes também. Fazendo aqui, eu já chamei a polícia. Aqui. Ela vai ficar aqui. O que você está fazendo aqui? É, toda vez você vem pegar o dinheiro, o que você está arrumando a roupa? Por que você está arrumando a roupa? Eu vim aqui, a porta estava fechada, eu já filmei. Já filmei, você vai ficar aqui, tá? Você vai ficar aqui que eu quero conversar com sua mãe, já chamei a polícia e o conselho tutelar. Já chamei a mãe dela, já chamei o conselho tutelar tá vindo. Faz dia que eu tô sondando o senhor, faz dia. Conheço, e eu quero saber por que ela deixa a filha dela vir aqui direto. Então repare, né? Repara bem que é o seguinte, há uma criança que era abusada direto e a vizinha percebeu e ela fez a denúncia. Agora, quantas crianças são abusadas todos os dias e ninguém denuncia, ninguém fala nada? Pois é, já parou pra pensar nisso? Esse vídeo aqui ele é muito forte, o relato que você vai ouvir aqui ele é muito forte. Se você tem gatilho, não ouça, não assista, deixa mutado, tá? Vamos lá. Preste atenção nesse homem aqui, tá? Na cara dele, no rosto dele. Preste atenção nesse vagabundo e ouve o que a criança vai falar se você não tem gatilho. Papai não vai te bater. Calma.
calma. Papai não vai te bater. O que aconteceu? Para de chorar. Sem chorar, se concentra, calma. Meu avô, ele mandou ficar chupando o pinto dele e envia na periquita. Aí eu tava com muito medo de você me bater comigo. Eu tenho pensando na minha cabeça. Porque Você entendeu que ela falou que obrigava a ficar chupando o pinto dele? Você entendeu isso? Você escutou isso? Mas vamos lá, vamos continuar. ele ficou falando, é pra você falar pra ninguém. Aí eu tava pensando na minha cabeça, se eu falasse pra alguém, ele ia me matar. Tá, e como é que você pensou que papai te batesse? Papai tá... Então repara que a ordem para essas crianças é um terror psicológico que é colocado na mente dessas crianças, é que se elas contarem para alguém, elas vão ser mortas, vão ser punidas, ou vai matar alguém da família. Então imagina, além da criança ser abusada desde a infância, perder a infância inteira, ficar traumatizada, ela ainda recebe toda essa carga mental de viver em constante ameaça pela própria vida ou a vida de seus parentes, cara. Olha isso, a covardia que esses caras fazem com as crianças. Olha isso aí. Tá longe e tu sabe que eu sempre tô do teu lado. Por que você não falou isso antes? Ele que botou coisa na tua cabeça. Eu tava com medo de você me bater, se você vinha pra cá, tipo, se você vinha amanhã. Eu contei essa coisa pra você hoje, se você... Filha, mas olha só. Tu vê, a criança muitas das vezes não fala com os pais porque o abusador, o pedófilo, ele coloca na cabeça dela que o pai vai bater, a mãe vai brigar, que ele próprio, o pedófilo, vai matar a criança, vai matar o pai e a mãe. Você entende o absurdo que acontece com as crianças no nosso país e no mundo? É por isso que nós temos a obrigação de proteger essas crianças aí, cara. E pedir mais investigação em relação a esses abusadores. Porque isso aí acontece dentro da igreja. Dentro da igreja, onde você, como pai, como mãe, acha que o ambiente mais seguro para o seu filho e para sua filha está acontecendo isso? Imagina o que a gente não sabe, né? Imagina o que a gente não sabe. Hoje pra você... Olha só, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Eu sempre falei pra você que você é minha amiga, filha. Você não pode esconder nada de mim. Eu sempre falei pra você, filha, conta pro papai. A tua mãe tá aí. Por acaso se acontecer qualquer coisa, conta. Eu sempre parecia que eu tava sentindo. Eu sempre falei pra você, filha, se algum namorado da tua mamãe, se alguém... Eu nunca ia imaginar que seria um pastor de merda. Nunca ia imaginar. Eu achava que era... Eu acho... Deixa ela falar. Eu vou pegar esse negócio aqui pra passar no pinto dele e botar na minha boca pra mim não sentir nenhum gosto. Porque toda vez que ele ficava mandando eu ficar sentado e ele botava o pinto na minha periquita, saiu uma gosta branca. Não, coisa na boca da minha filha. Tá bom, filha, tá bom. Calma. Tá, calma. Quando que foi isso? E nesse dia eu tava com 7 anos. Você tava com 7 anos. Foi só uma vez? Só foi uma vez? Não, foi várias vezes. Desde o dia que eu fiz 8 anos, como eu fui pra casa. Aí minha mãe às vezes deixa a gente aqui na minha avó. Aí toda vez ele fez isso comigo. Tá. Então você vê, cara, que o vagabundo do pastor abusava sistematicamente da criança, cara. Abusava várias vezes da criança. E a criança, olha o relato da criança aí, cara, você ouviu. Coisa nojenta, asquerosa, tenebrosa. O que esse vagabundo fazia com essa menina, mano. A gente tem que proteger os nossos filhos, proteger as nossas crianças. Galera, tem muita coisa aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um alerta, é uma denúncia para você que é pai, que é mãe. Não confie em ninguém. Em ninguém. Ah, é o pastor da igreja, homem de Deus. Não confie em ninguém. Vamos ver aqui mais um caso aqui, ó.
Pessoal, foi preso pela Polícia Civil o pastor que teria abusado sexualmente de uma criança. Esse caso está ganhando aí uma repercussão cada vez maior depois que parentes da vítima divulgaram vídeos nas redes sociais com um relato dele admitindo o crime. Dá uma olhada. O vídeo gravado pela irmã do suspeito gerou revolta nas redes sociais, no município de Areia Branca, região Salineira Potiguar, e rapidamente repercutiu. No registro, o homem de 29 anos detalha como abusou sexualmente da sobrinha, uma menina de apenas 6 anos. Eu peguei ela, peguei um coelho, né, coloquei na cama e tudo. Eu peço perdão, eu vou dizer a você, eu tentei acariciar ela, certo? Eu me lascívia e tudo, mas eu não toquei nela, diante de Deus. Não, você pode fazer, não tem problema não penetrou em nada. Eu não penetrou, diante de Deus. Eu só lambi. Após a O cara fala que ele não fez nada, não tocou nela, que ele, diante de Deus, ele só lambeu. Ele não penetrou, ele só lambeu a menina. A criança. Pastor. Irmão da mulher que está gravando. Então a menina é sobrinha dele. Você tem noção disso? Que o que você tem que tomar cuidado é que com a pessoa que mais você julga ser santa, ser certinha, não ter nenhum tipo de dúvida, suspeita, é essas pessoas que você também tem que estar de olho? Quando que essa mãe iria imaginar que o abusador da filha era um pastor e irmão dela? Um pastor e irmão dela, que estava abusando da criança. Presta muita atenção no que está acontecendo com seu filho, com a sua filha, quem está ao redor. Criança não pode ficar sozinha com outro adulto. Você tem que ser o guardião do seu filho e da sua filha, cara. O guardião. E observar se com os vizinhos está acontecendo algo. Observar também, porque às vezes os abusadores estão dentro de casa e são pessoas acima de qualquer suspeita. Vamos ver mais desse vagabundo aí, ó. Eu lembrei dela, cara. Eu tô passando um momento. Olhando no casamento, sabe? Aí você desata pra eu não toquei nela, pelo amor de Deus, por favor. Eu não toquei. E nem cheguei nem masturbar. Eu vou dizer a você, eu vou ser bem sincero. Vitor, mas tá toda marcada. Marcada um dia, amor. O corpo dela tá marcado. Tu vê, o cara fala que não chegou nem a se masturbar e a menina falando, e a irmã dele falando que a menina tava toda marcada. Para uma criança ficar marcada, galera, é que teve abuso. Não tem como uma criança ficar marcada sem não ter abuso, cara. E ele mentindo. Depois ele fugiu, tá? Depois esse cara fugiu. Mas tá aqui a cara do vagabundo aí pra vocês verem, tá? A cara dele aí, ó. Eu não marquei essa mulher. Ela tá toda vermelha aqui, ó. Toda por lado. As partes íntimas dela tá toda machucada. Deixa eu falar mesmo. Tu vê a mãe falando, a irmã dele falando. Cara, eu não sei como é que eles estão com essa calma toda. Eu já tinha arrebentado esse cara todo. Mas vamos lá. Falando que as partes íntimas da menina tá toda machucada. Então ele com certeza abusou dela, tá? Com certeza. Então tá aí o vagabundo, né? O vagabundo que falou que não fez nada, que só lambeu, mas a menina tá toda ferida, toda machucada, inclusive nas partes íntimas. Então, isso daqui, galera, acontece todos os dias no Brasil, só que todo mundo finge que não tá acontecendo, que não tá tendo uma epidemia de abuso sexual de crianças no Brasil, incluindo com pastores. As pessoas não falam disso. As pessoas estão mais preocupadas em falar sobre, sei lá, influencer do Big Brother, ao invés de falar sobre o que está acontecendo de fato no Brasil. Esse crime. Que isso daqui é o fato sendo consumado. O que o Felca mostrou, às vezes, são preparativos. São os caras ali, né, trocando a informação para poder chegar na via de fato. Isso que eu estou te mostrando são os casos reais que de fato aconteceram. Que de fato aconteceram, que as pessoas simplesmente não têm noção que acontecem no Brasil. Todo dia, toda hora. É mais comum do que as pessoas têm noção. Em depoimento, a vítima, de 13 para 14 anos, disse que ele falava o seguinte, abre aspas, ele falava que ele tinha uma dor e que Deus tinha dito para ele, para o pastor,
que só fazendo aquilo com ela é que a dor passava. Veja na reportagem. Sidclay Raimundo Cabral, de 49 anos, foi preso em flagrante, na companhia de uma menor de 14 anos. O suspeito é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. O abuso sexual teria acontecido nesta madrugada numa rua da Vila Valqueire, na zona oeste da cidade. Uma patrulha da Polícia Militar abordou o carro em que o pastor estava com o adolescente. Primeiramente, ele disse aos agentes que a menina seria filha dele. Já a menor afirmou que ele era tio dela. A história mal contada levou os PMs a desconfiarem e a prenderem o suspeito. Segundo as investigações, Sidclay e a menor estavam dentro deste carro quando foram abordados. Em depoimento, o pastor contou que após o culto, a menina, que é parente e vizinha dele, disse estar com fome e saíram para lanchar. Mas repara, fala que é parente e vizinha. Então você vê, tem um padrão, pastor, né, homem de confiança, homem de Deus, e parente, né? Antes de voltar para casa, teria parado para descansar. Ele ainda acusa a menor de ter começado as carícias. Na delegacia, ele negou ter consumado o ato, mas os policiais recolheram 2 camisinhas usadas, jogadas ao lado do veículo. A menina foi levada para a DECAV, Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima. Mas como lá não havia uma policial feminina no momento, foi encaminhada para a DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Em depoimento, ela contou que o pastor dizia sofrer de dores no corpo e só com um ato sexual seria curado. E confessou que os abusos aconteciam há pelo menos 1 ano. A menor foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Sidclay Cabral vai responder pelos crimes de importunação sexual e o ato libidinoso, mediante a fraude, que é o fato de usar a religião para convencer a menina a praticar sexo. Você tá entendendo? Então, galera, essas práticas, elas acontecem o tempo inteiro. O João de Deus, ele usava essas táticas para abusar das mulheres, para abusar de centenas de mulheres, mais de 500 que denunciaram, fora as que não denunciaram, né? Então, preste atenção, é assim que eles agem. Eles chegam na vítima, dizem que tem alguma coisa sobrenatural para acontecer, etc. E vão abusando das pessoas, das crianças. E aí depois, eles ainda culpam as crianças, que nem ele falou, não, foi ela que começou as carícias. Tu tá entendendo? E ainda tentam culpabilizar as crianças, cara. As menores de idade. Olha o absurdo, cara. Olha o absurdo. Meus queridos irmãos, eu sou o pastor Aguinaldo Betti, do canal EBD no YouTube. Atenção, me dá a imagem, por favor, do homem com quase 500 mil seguidores nas redes sociais sendo preso pela Polícia Federal. O falso médium Aguinaldo Roberto Betti, 58 anos, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de compartilhar vídeos de pornografia infantil e, de acordo com a polícia, ele foi surpreendido pelas equipes nesse momento na própria casa, no momento em que ele acessava os conteúdos por meio de um aplicativo. Tentou deletar os arquivos, apagar tudo, mas não conseguiu. Você vai acompanhar os detalhes desse caso agora no Cidade Alerta. Procurar. Então você vê aí que você tem um pastor, um médium, cara. Galera, cuidado com esses caras. Muitos líderes religiosos se aproveitam, além de tirar seu dinheiro, de te extorquir, para abusar de crianças. Muitos se aproveitam disso. Não estou falando todos, não estou generalizando, mas isso é muito comum. A sociedade sabe disso, só que isso é um tabu. As pessoas ficam caladas e precisa de influenciadores como o Felca denunciar isso para poder ter uma comoção nacional e a justiça ser feita. E eu preciso do seu apoio para que a justiça seja feita, para que mais investigações sejam feitas e as outras crianças que estão sofrendo abuso sejam liberadas e esses bandidos sejam condenados, sejam presos e apodreçam na cadeia. Porque muitos desses caras são presos algum tempinho ali e depois são soltos, tá? Depois são soltos. Aí me deu o áudio. Chegou para mim e disse, vó, o pastor mandou um áudio para mim, eu mandei um emoji. Mas só que o emoji não era evangélico, era do mundo. Eu falei assim, mas não tem problema não. Aí me deu o áudio. Escutei, eu digo, mande para mim, ela mandou.
No segundo áudio eu escutei, já foi nojento. Aquilo é um canalha. As mensagens são horrível que ele tava no telefone. Em um dos áudios enviados pelo pastor, ele diz para a menina de 10 anos que o pai dela poderia morrer e, para evitar, teria que encontrá-lo. Eu vi um espírito de morte rodeando teu pai. Estou esperando aqui na porta da minha casa. Melhor mais cedo é melhor. Nesse outro trecho, ele pede para a criança mentir para a avó para poder ir até a casa dele. No final, ele deixa claro as intenções. Você diz que vai na casa de uma colega sua, que Deus mandou, entendeu? Só vai entender, porque ela sabe que o próprio Deus quer usar você. E a gente foi aquilo que eu tenho falado antes, né? Não tenha medo. Meu quarto está arrumado e tudo esperando você fazer aquilo que eu quero fazer, entendeu? Que é só visitar, né? Entendeu? Você fica relaxado, entendeu? Olha que o cara, como é que o cara induz a vítima, né? Induz a criança. Ele quer tirar a virgindade da criança. Aí ele tá falando ali que o quarto tá preparado, que o pai dela tá sendo rodeado por um espírito de morte. Então, cara, é por isso que eu tenho muito pé atrás com religião. Porque a religião, quando você bota uma criança, uma pessoa no estado de crença, ela perde a noção da realidade. Ela não entende muitas das vezes a pessoa, por isso que o João de Deus abusou, a quantidade de mulheres que ele abusou, a pessoa quando está imersa na religião, ela consegue ser engabelada por bandidos da fé, por abusadores da fé, que conseguem falar, olha, se você não perder a virgindade comigo, um espírito de morte que está rodeando seu pai vai matar seu pai, vai matar você, vai matar sua família, uma maldição vai cair em você. Né? Então olha como é que o cara age para manipular e induzir a menor de idade. Isso é muito comum, galera. E o que vocês estão vendo aqui é um modus operandi desses filha da puta, desses bandidos. Então aprendam como eles agem, entendam como que funciona o esquema deles e observem o comportamento do filho de vocês e deles. Protejam seus filhos deles. Entendeu? A dona Alba disse que ainda foi ameaçada pelo pastor. Ele foi na minha casa entre 12 e 12 e meia, relatando que a menina tinha que ir com ele para fazer uma visita na casa de uma tal de Letícia, que eu não sei quem é essa Letícia, e eu disse a ele que ele não ia. Agora, ouça o que esse pastor vai falar que é a culpa de quando um ato desse acontece. Olha isso aqui, galera. Isso aqui normaliza esse tipo de situação. É um preparativo na cabeça do crente. Olha isso aqui, ó, escuta aí. Eu disse que existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada. Caralho. Porque ela deu lugar. Caralho. Mas olha só, isso é uma exceção. Mas está dentro destes acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Você está entendendo? Você tem um pastor dizendo para sua comunidade que as crianças têm culpa também, tá? Como que uma criança vai ter culpa, cara? A criança, ela é um ser em formação. A criança, ela copia o que o adulto faz. Ela não tem noção. Cara, se muitos adultos são abusados, se muitas pessoas adultas são vítimas de abuso e não sabem nem como lidar naquela situação, imagina uma criança em formação. Como vocês viram aí, criança de 8 anos, criança de 10 anos, criança de 13 anos. Como que essa criança vai ser culpada por isso, cara? Crianças muitas das vezes aliciadas pelos próprios pais, crianças aliciadas pelos pastores. Como que a criança vai ter culpa disso? Mas esses vagabundos, picaretas da fé, querem te induzir que a culpa é da criança. Assim como aquele pedófilo no vídeo anterior que a gente viu, estava falando que foi a menina que começou as carícias. Tu tá entendendo? Então, o modo que esses caras agem é esse aí. Culpar a criança ao invés dos pedófilos. No espiritismo, por exemplo, eles falam que a criança é culpada porque em outra vida ela foi má ou fez coisa parecida. Então você repara, é a culpabilização da vítima. Então os pedófilos têm esse modo de agir, culpar a vítima ao invés de culpar os próprios pedófilos. Atenção a isso, tá? Se você é gay, então você vai ser gay, sabe com quem? Comigo. Nós dois somos homens,
vou beijar sua boca. Que nós dois vamos ficar aqui dentro dessa casa, que eu não te largo por nada nessa vida, que eu vou cuidar de você, que eu não te pus desse mundo pra você ser cobaia do capeta. E nós vamos virar macho nós dois, caramba. Eu e meu filhinho Davi, de 8 anos, a gente beija na boca. É hoje. É o quê? Esse menino vai querer beijar na boca de quem se ele já beijou? E as pessoas dando risada, entendeu? O cara tá literalmente falando que beija na boca de um filho com 8 anos, e ele tava falando ali de uma questão sexual ali, e falando dos homossexuais, né? E olha a ideia dele para poder o filho dele não ser homossexual. É ele beijar com o pai e ter esse tipo de comportamento com o pai. Olha aí, ó. Alguém chegar pra ele e falar assim, dá um beijo aqui, velho. Falou, ih, velho, já tô beijando um homem aí, pô. Deus, muitos anos atrás, falei, Deus, eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim, você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Tá? Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela, um dia ela extraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. É. E as pessoas rindo e aplaudindo. Você vê que o intuito dessa rede é você normalizar esse tipo de situação. O cara tá literalmente falando que a menina se espantar. Que isso, pai? Que isso, pai? Que ele chegava, falava, se eu te pego, beijando na boca da filha e normalizando essa situação. E a galera aplaudindo. Você acha isso normal? Pergunto eu a você, você acha isso normal? Isso acontece direto nas igrejas, galera. Isso não é caso isolado. Abusos sexuais de pastores e padres acontecem direto nas igrejas. Falando em padres, vamos ver aqui alguns casos aqui, ó. Contou a história, disse que tinha sido abusada quando era criança. A primeira coisa que me veio é que o lugar onde minha filha estaria mais segura, ela não estava. Durante anos, o padre que aparece nessas imagens foi conhecido como o Santo do Paraíso. Administrador de uma paróquia, ele era querido por várias famílias da região leste de BH. Mas só agora, depois de anos sofrendo calada, a filha desta mulher resolveu falar sobre o terror que há por trás dessas fotos. Em 2021, o sacerdote foi denunciado publicamente por um grupo de mulheres que também relataram terem sido vítimas de abusos sexuais. Cibele tinha apenas 8 anos, época em que esta foto foi feita. A vida dentro da igreja virou um pesadelo. Seja de abuso, seja de estupro, de tudo, ele falava, a frase era essa, eu preciso disso. Segundo as vítimas, os abusos aconteciam na igreja ou até em um sítio, onde o padre costumava confraternizar com famílias amigas. Quando eu relatei para minha filha o que estava acontecendo, o que ela achava, e ela falou assim, pai, ele é pedófilo. Ali tirou meu chão. O padre Bernardino Batista, que hoje tem 76 anos, foi preso na manhã dessa quarta-feira em sua casa localizada em Joatuba, na Grande BH. Então você repara, no local que às vezes você acha que está mais seguro, que é dentro da igreja, com um pastor e com um padre, ali é onde está o perigo. Ali é onde mora o verdadeiro perigo. E toda a sociedade sabe disso, só que a gente se faz de cego, surdo e mudo em relação a esses casos. Precisa ter uma apelação midiática muito grande para as pessoas tomarem atitude e as autoridades fazerem alguma coisa em relação a isso. Ramon Guilherme Pitilo da Silva Ramos, de 33 anos, passou inclusive pela audiência de custódia ontem à tarde e a prisão dele foi mantida pela Justiça. A Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro recebeu a denúncia de abuso sexual contra 2 crianças, uma de 11, outra de 12 anos de idade, no início agora do mês de julho, e imediatamente o padre foi afastado. Inclusive a Arquidiocese informou que já foi aberto um processo interno contra ele. O padre Ramon Guilherme foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira, depois que parentes dessas crianças procuraram a delegacia. Ramon Guilherme se tornou sacerdote há um ano e nos últimos meses, segundo a Polícia Civil, teria abusado sexualmente das crianças, isso dentro da paróquia São João Batista, que fica em Rio das Pedras, comunidade aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Felipe. E repare, esses casos aí são casos, muitas das vezes, até recentes, tá? Esse aqui é de 2023. Galera, preste atenção, isso ocorre há décadas, e a sociedade está mais preocupada em discutir se LGBTQIA+, pode casar ou não, pessoas adultas,
do que combater os verdadeiros crimes, que é a pedofilia contra crianças inocentes, cara. Cometidos por homens de Deus, homens da igreja, que as pessoas deveriam ter, né, a máxima confiança e certeza de que eles não fariam nada. E são os mais perigosos, são os predadores da fé, que abusam de criança. Prendeu um ex-padre de 77 anos. O idoso é suspeito de abusar de crianças em um sítio. Até agora, 27 vítimas o acusaram. Carolina Rocha é uma das vítimas do ex-padre. Ela conta que tinha apenas 8 anos quando foi abusada pelo religioso em um sítio no município de Tiros, no Alto Paranaíba. Hoje, a mulher tem 33 anos. Padres condenados por abusar de crianças criaram manuais de pedofilia com detalhes dos crimes. Livro mostra que desde 2001, mais de 100 padres católicos foram acusados de abuso sexual de menores no Brasil. Galera, mais de 100 padres. Isso aqui, essa reportagem aqui, ó, é de 2023. É de 2023. Então imagine a quantidade de crianças abusadas, fora aqueles casos que nós nunca vamos ficar sabendo. Tanto porque a vítima não vai contar, quanto o criminoso também não vai confessar, né? Então imagina aí, então tem uma rede de pedofilia, galera.